Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bora para mais um vídeo, mais um conteúdo, certo? Já quero deixar logo de início, se você curtir esse conteúdo, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu like e, se for da sua vontade, sentir, deixa um comentário pra gente interagir aqui embaixo na aba de comentários, é livre para todos, certo? Então, rapaziada, hoje eu quero falar um pouco sobre a importância da persistência, certo? Mas não essa persistência genérica que a gente sempre ouve na internet. A verdadeira persistência, a persistência de quem vive ela e pratica ela e exerce ela. Porque a verdadeira persistência, rapaziada, ela não é essa persistência que tem nesses carrosséiszinhos no Instagram, no Reels, que você vai rolando e vai aparecendo com aquela imagem de fundo de Lamborghini, do Bruce Wayne e tudo mais, e um monte de takes em Dubai, de viagens, tem a persistência. Não é essa persistência que eu tô falando, rapaziada. Eu tô falando a persistência da realidade, a dura e cruel, aquela que dói no emocional, aquela que dói quando você vai acordar de manhã e você tem que encarar mais um dia, encarar mais um desafio, quando você já tá todo ferrado, você tá, entre aspas, fudido, você tá endividado, você tá sem direção, tá tudo dando errado. É aquela persistência que eu quero falar. Aquela que o cara já tentou, abre aspas, de tudo, fecha aspas, porque muitas das vezes o nosso tentar de tudo não é realmente o nosso tentar de tudo, certo? Então, é dessa persistência que eu quero falar. Daquele cara que já tá tentando, já tem 5 anos, 6 anos e nada dá certo. O que eu quero falar pra você é: continue e persista, porque você está no caminho certo. Tem uma diferença muito grande, rapaziada, entre persistência e teimosia. O teimoso é aquele que toda vez que ele recebe uma nova oportunidade, ele consegue errar. Não vou dizer no mesmo erro, mas ele acaba caindo no mesmo buraco. Só muda o roteiro, mas o cerne da decisão é o mesmo. É a ansiedade, é a pressa, é a falta de amadurecimento, certo? E ele vai e persiste no erro. Ele só mudou o cenário, a forma de errar, mas ele está errando. Não por falta de conhecimento, mas por preguiça, às vezes, de sentar e entender aonde que está, criar consciência do erro em si, que é muito diferente uma coisa da outra. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar, mas esse vídeo é para quem está no campo de batalha, e quem está no campo de batalha vai saber do que eu estou falando. Vai saber. Porque muitas das vezes a gente fala que não vai errar no mesmo erro, e a gente erra no mesmo erro a vida inteira, por 10, 20, 15 anos. A gente erra porque só muda o cenário, mas a gente acaba caindo no mesmo buraco, na mesma decisão, no mesmo problema. De novo, repetindo o mesmo padrão. Sabe por quê, gente? Porque a gente é condicionado a tomar decisões conforme a gente foi programado. E se a gente não criar consciência do que a gente está fazendo e tomar decisões diferentes a partir do problema em si, a gente responder ao invés de reagir, a gente nunca vai sair do padrão. A gente sempre vai estar repetindo e incutindo nos mesmos erros e caindo nos mesmos buracos. E aonde que entra a persistência aí? A persistência entra aonde você vê o buraco pela 20ª vez e você entende mais um pouco aonde você vai estar errando e vai aos poucos mudando esse padrão, até que chega a hora que você quebra esse padrão, sai do buraco e sua vida começa a mudar, certo? Seja em qualquer área, porque a nossa vida é feita por camadas, por várias áreas. Não adianta a gente só focar em dinheiro, em achar que só dinheiro vai resolver, certo? Porque se a nossa parte emocional não estiver bem resolvida,
o sofrimento é gigantesco, certo, gente? E a parte emocional, eu gosto de falar bastante dela porque pra mim ela é 80% da nossa vida. Quando essa parte tá um caos, parece que nada flui, parece que nada dá certo. E quando o nosso emocional tá ajustado, parece que as coisas começam a fluir de vento em polpa. É oportunidade de emprego, é proposta de trabalho, é negócio fluindo, é vendas acontecendo, entendeu? Então é por isso que eu bato muito nessa tecla da parte emocional. Mas eu quero saber se vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou trazendo aqui na questão da persistência. Persistir, gente, é continuar mesmo você tá repetindo um padrão e você está buscando aonde você está errando e você conseguir admitir, enxergar o seu erro e corrigir. E não você ser um teimoso e continuar errando porque você ainda tem crenças que você defende. Entendeu? A diferença da persistência e da teimosia é essa. O cara que é persistente, ele vai se deparar com o mesmo problema, só que dessa vez ele vai sentar e vai amadurecer a ideia. Ele vai procurar entender a ideia. Ele vai procurar pesquisar, ele vai ler, ele vai estudar, ele vai no YouTube, ele vai pagar uma mentoria, ele vai fazer o raio que o parta, mas ele vai encontrar o resultado, o melhor resultado para aquele momento. Não necessariamente é o melhor resultado do mundo, mas é o melhor resultado para aquele momento. O persistente ele vai conseguir mudar, pelo menos que seja 1%, mas ele vai mudar alguma coisa. O teimoso não. O teimoso ele se depara com o problema, ele fala que vai mudar e corre em círculo. Ele só muda o cenário, mas ele cai no mesmo buraco, porque ele defende crenças. Ele se defende com as crenças dele. Ele vira e fala, é assim que eu penso, eu sou assim, é assim que eu me comporto, eu sou uma pessoa desse jeito. Esse é o teimoso. Então se você hoje está no estado de teimosia, tome muito cuidado. Você não é uma pessoa persistente. O teimoso, ele corre riscos que colocam ele à beira da ruína. O persistente, ele calcula o risco que ele vai correr. Então presta atenção nessa diferença, gente. Para vocês saberem se hoje vocês estão persistindo ou são teimosos. A persistência é essencial para a gente conseguir qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Qualquer coisa na nossa vida, a persistência é essencial. Só que a gente cai muito no engano da teimosia. E hoje, como tudo é Instagram, é trend, é bonito você postar que você tem esses vícios de teimosia e isso viraliza, porque tudo que é dos negativos viraliza muito fácil, não é? Agora, se o cara é disciplinado, se o cara é persistente, se o cara fala de performance, ele é muitas das vezes taxado como xarope, como iludido, certo? Então, os valores meio que são invertidos no mundo que a gente vive, certo? Então, toma cuidado, gente. Se vocês estão sendo realmente persistentes ou teimosos, certo? Procurem apurar a percepção de vocês e entender o que está sendo teimosia, o que está sendo persistência. Porque a persistência, eu garanto para vocês, se você é o cara que está tentando há 5 anos, você pode até hoje estar no nível de teimosia. Isso daqui para você se tornar um persistente, mudar o seu padrão mental e as coisas começarem a fluir para você. Porque a mentalidade você já tem. Você só precisa mudar o padrão mental, a programação. Sair do teimoso para se tornar um cara persistente, para as coisas começarem a fluir, certo? Então, gente, para mim, persistência é um diferencial assim que a gente vê na internet, a gente acha que todo mundo tem, que um monte de gente tem, mas isso daí, gente, é coisa para 1, 2%. A maioria no primeiro prejuízo, na primeira derrota, no primeiro fracasso, larga tudo, fala que não dá certo, que isso não funciona pra mim, que acreditou muito nos caras da internet, bota a culpa nos caras da internet, que os caras da internet vendem promessa. Os caras da internet, eles vendem o peixe deles. Você compra se você quiser, você compra porque você deseja uma vida melhor. E tá tudo bem, você tem que desejar uma vida melhor. Só que existe uma vida melhor e um alinhamento de expectativa até chegar nessa vida melhor.
vocês compram o resultado do cara, vocês não compram o processo do cara. E quando vocês se deparam com horas de trabalho e horas de estudo, vocês falam que o cara é mentiroso, que as coisas não dão certo. Eu vi gente falar que teve persistência, falando que fez tudo que o cara ensinou na mentoria e no curso e não teve resultado. É lógico que não teve resultado. Você pegou a onda quando ela estava quebrando. Você tem que pegar a onda quando ela está formando. Ou seja, se você pegou para aprender alguma coisa na sua vida, não é porque aquilo não deu certo naquele momento que aquilo não funciona. Você tem que pegar o princípio, o conceito da coisa e aplicar para dar resultado. E não fórmula pronta. Fórmula pronta. Se o cara me der uma fórmula de bolo para me fazer aqui na minha casa, se eu errar no fermento, o bolo já não sai. Então eu tenho que aprender a fazer o bolo de forma empírica. O princípio da coisa. Para eu não ficar dependendo da fórmula em si. E eu conseguir fazer o bolo sem depender de ficar o tempo todo olhando na fórmula. Porque se eu errar na água, se eu errar no leite, se eu errar um pouco no fermento, o bolo já não sai. O bolo é para deixar 45 minutos no forno, deixei 35, já errei e o bolo não vai sair do jeito que eu quero. Então, tem muita diferença, gente, entre fórmula, certo? E conceito e princípio. Então, um cara persistente, ele não é vitimista, ele não vai ficar culpando os outros, ele não vai ficar choramingando, botando culpa nos outros, botando culpa no governo, botando culpa na internet, botando culpa na inteligência artificial. Ele vai dar um jeito, ele é pau na máquina, ele vai fazer acontecer do jeito que der, com a ferramenta que ele tiver. E se ele não tiver a ferramenta, ele vai dar um jeito de comprar. Entendeu? Ele não sabe se ele vai alugar, se ele vai pedir emprestado, se ele vai arrumar um crédito. Ele vai dar um jeito de ter a ferramenta para ele fazer acontecer. Esse é o cara persistente. Ele é diferente do teimoso, certo? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. A importância de ser um cara persistente, ainda mais nos mundos de hoje. Espero que todos tenham gostado, certo? Se você tiver gostado, deixe um comentário se fizer sentido para você. Curte, ativa o sininho, se inscreve no canal, que vai fazer muita diferença pra gente aqui no YouTube. Falou? Um grande abraço a todos.